façam o tal do triplo C. Curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então... Olá e seja bem-vindo ao Paulo Figueiredo Show. Pergunta que eu mais recebo... Aliás, antes de eu começar a falar, hoje é aniversário do presidente Jair Bolsonaro, então eu não posso me comunicar mais com ele, pelo que eu soube aí. Então, parabéns, presidente Jair Bolsonaro, enviada a mensagem aqui para você por vídeo ao vivo. Agora sim, a pergunta que eu mais recebo é: Paulo, e os militares? E hoje eu vou analisar as notícias recentes para a gente falar justamente sobre aqueles que ninguém lá do alto poder querem que eu fale, que é sobre os militares. Também a gente vai dar uma notícia, foi a Polícia Federal admitindo no Senado que quem criticar o Supremo Tribunal Federal, sagradas, vai ser barrado de entrar no Brasil. E eu vou receber justamente hoje o Sérgio, o grande jornalista português Sérgio Tavares, para falar sobre o assunto. E ainda vou falar sobre o Lula, que vai enfiar 200 milhões de reais do seu dinheiro para tentar conter a crise de popularidade que ele já enfrenta. E o quão grande é essa crise? Eu trago uma pesquisa aqui inédita e, coisa rara, com pesquisa confiável, para mostrar para vocês. Tudo isso nesse programa que é o líder de audiência contra tudo e contra todos, mas graças a você que já cravou o dedo no like e enviou esse programa para os amigos e, principalmente, claro, sempre para os inimigos, porque esse aqui é o Paulo Figueiredo Show. Figueiredo, Figueiredo. Figueiredo, Figueiredo. E tem uma novidade, porque agora a gente vai poder, vou fazer até aqui o teste ao vivo, poder passar o Paulo Figueiredo Show dentro do Instagram. O Instagram tinha bloqueado o Paulo Figueiredo Show e eu não estava conseguindo fazer nenhum tipo de live lá dentro, mas hoje parece que eles liberaram. Então a gente vai começar a transmitir o programa no Instagram, né? Mais uma fonte mais uma forma de eu conseguir me comunicar com o público. Vou botar aqui o pessoal do Instagram. Para quem não sabe, eu estou usando o Real P Figueiredo 04. É o Real P Figueiredo 04. O Real P Figueiredo 0, o original, foi bloqueado no Brasil. O Real P Figueiredo 02 foi bloqueado no Brasil. O Real P Figueiredo 03 também foi bloqueado no Brasil. E agora eu estou na conta 4, o que não é nem tão ruim, porque se você parar para pensar, o Alan dos Santos está na conta 38. Então, na conta 4 até que não é muito mal. Mas a verdade é que eu continuo postando as coisas todas na minha conta original. Eu continuo postando na Real P Figueiredo. Só que muitos de vocês, não todos, mas muitos de vocês não conseguem ver porque estão no Brasil e as minhas redes sociais estão bloqueadas no Brasil há 1 ano e meio. Né? E assim, agora, não é só o indivíduo que é fisicamente barrado de entrar no Brasil, as ideias do indivíduo também são. E os brasileiros são barrados de saírem do país, né? Alguns têm os passaportes cancelados ou retidos, ou as contas sociais também bloqueadas e retidas, as ideias dessa pessoa deixam de sair, né? Eu e o Bolsonaro, por exemplo, com passaporte, sem passaporte, nós também ficamos impedidos de, digamos assim, acessar as ideias fora do Brasil. Então é uma espécie de muro de Berlim, é uma cortina de ferro, não só das pessoas, mas como das ideias. Agora, você e eu e todos nós temos uma forma de nos libertarmos desse muro de Berlim. E é através, eu sempre recomendo isso para vocês, que é através do uso de um VPN. Eu uso o Proton VPN, que funciona como se fosse uma máscara para proteger o seu computador dos hackers e também para proteger o seu computador dos ditadores. Você pode passar a navegar na internet com anonimato, com a proteção dos dados da legislação da Suíça. Então essa coisa que a Polícia Federal pede lista de quem acessou isso, ou quem viu aquilo, etc., esquece esse negócio. Essa coisa de ditadura você não tem que submeter a isso. Né? A gente tem a legislação da proteção de dados do Proton VPN e a legislação da Suíça, que é uma das mais seguras do mundo. Então, eu recomendo sempre o Proton VPN, eu coloquei aqui um link na descrição. Se o Alexandre, você pode acessar tudo que o Alexandre derrubou,
mas você também protege o seu computador e tem acesso a um catálogo gigantesco de filmes de streaming, tipo Netflix, de outros países. Então, às vezes, um filme não está no catálogo do Netflix do Brasil, mas você acessa com VPN e consegue acessar no catálogo de outro país. E é legal, porque mais de 5.000 pessoas já baixaram o Proton VPN só pelo link que eu compartilho aqui com vocês. E eu acho que todo mundo tem o dever, a capacidade de ditar que conteúdo você pode ver. Então, quem está aqui... aliás, eu digo assim, tem muita gente nos assistindo, nós já temos aqui uma audiência gigantesca, tem muita gente nos assistindo usando VPN. Aliás, quem tiver com VPN, manda um salve aí no chat dizendo que está usando VPN. O link para você baixar o Proton VPN está na descrição, tem inclusive uma versão gratuita em que eu não ganho nada, mas eu quero que você use VPN, não faz diferença. E a versão paga, que é a versão premium, dá $5 por mês no plano anual, vale muito a pena para se proteger e para ter acesso à informação. Você pode usar o link que está aqui na descrição, inclusive para a versão de graça. É ridículo de instalar, tem interface em português, você aperta um botão, tem para Android, tem para iPhone, tem para Windows, tem para Mac, o link está aqui na descrição. Bom, vamos falar sobre militares, né? Pergunta que eu mais recebo toda vez que eu abro uma caixinha de pergunta que eu mais recebo é: Paulo, e os militares? Paulo, e os militares? Paulo, e os militares? E por trás dessa pergunta tem duas coisas. Primeiro, tem uma concepção equivocada de que os militares atuais do Brasil, eles poderiam ser de alguma forma os salvadores da pátria. Quando alguém vai com cartaz SOS, Forças Armadas, essa pessoa está esperando um salvador da pátria. E é equivocado porque você achar que os militares das nossas forças militares atuais, eles são melhores do que a nossa classe política, por exemplo, é um erro. Tá? Pelo menos os comandantes das nossas forças não são melhores que a nossa classe política. Mas é equivocada também porque os caminhos constitucionais pelos quais os militares poderiam, e mais do que poderiam, tinham o dever de utilizar em 2022 para preservar os poderes constitucionais, esses caminhos não existem mais hoje em dia. Então esse é um primeiro motivo pelo qual essa pergunta, Paulo, e os militares é um equívoco. O segundo motivo pelo qual me fazem esse tipo de pergunta é um motivo um pouco melhor, porque ele me traz, de certa forma, um tipo positivo de orgulho, assim. Porque as pessoas buscam essas informações por uma questão de construção de credibilidade. Porque eu apurei e noticiei corretamente em 2022 o que estava de fato ocorrendo nos bastidores das Forças Armadas. E eu falo aqui Forças Armadas, eu vou da tropa até o alto comando. E enquanto de um lado você tinha uma mídia, e até mesmo alguns militares, gente que teoricamente era para conhecer o exército melhor que eu, né? Eles diziam que estava tudo dentro da normalidade, tudo era muito normal, tudo estava acontecendo era muito normal, você tinha isso de um lado, e do outro lado você tinha os histéricos, iludidos, e até os oportunistas, vários dos quais acampados nas frentes dos quartéis, que prometiam que os militares estavam agindo em 72 horas para salvar o Brasil, e faziam isso compartilhando vídeo de manobras militares comuns, rotineiras, no WhatsApp, no Telegram, dizendo agora, 72 horas, etc. Então, no meio dessa loucura, só me coube reportar a verdade. A verdade era que a salvação da pátria não viria dos militares, nem em 72 horas, nem em 72 dias, mas também o clima entre os militares, os bastidores não eram de normalidade. Havia um consenso entre o alto comando das forças de que o Brasil não tinha consenso, isso era consenso. O que os militares discutiam e divergiam era como lidar com a crise constitucional que o Brasil vivia na época e qual era o papel legítimo das Forças Armadas naquela situação. E agora, não há qualquer dúvida a respeito do que eu havia reportado. Todo tal inquérito do golpe, a tempus veritas, né? Eles mostram que, bom, tempus veritas, né? Eu estava falando veritas, estava falando da verdade. E ao determinar, ao dizer e apontar aqueles que estavam
contra qualquer ação constitucional, eu dei o nome aos bois. Agora o judiciário tenta e fracassa de forma retumbante dizer que eu me intimidar com operação, dizendo que eu fazia parte de campanhas de desinformação para intimidar os militares que não queriam fazer nada, que não queriam cumprir as suas funções constitucionais. Mas eu não intimidei ninguém. Não cometi desinformação nenhuma, e a prova disso é que as informações se provaram inteiramente verdadeiras. Nenhum dos nomes que eu citei do alto comando foram alvo da operação Tempus Veritas, ou da operação famigerada, operação do golpe que nunca ocorreu. Mais do que isso, alguns, os mais ativos contra, foram regiamente compensados pelos seus serviços. Posso dar um exemplo para vocês. O general Valério Stumpf, por exemplo, que eu falei inclusive das relações dele, como as informações chegavam do alto comando do Exército para o Alexandre, estava sabendo tudo o que estava acontecendo. Pois é, o general Stumpf, logo que começou o governo Lula ali, logo na transição, ganhou a presidência da Polpex do Exército. É uma posição que rende a ele ali uma bagatela de mais ou menos uns 100 mil de salário, além dos vencimentos dele naturais, por mês. 100 mil por mês. Então significa aí que estamos o quê? Não sei se ele assumiu a data que ele assumiu, mas já digamos que tenha assumido a 13, 14, 13 para ficar com o número do PT atrás, dá 1.300.000 só de salário. Outro, e se vocês acham 1.300.000 em um pouco mais de um ano muito, esperem. Porque o outro, o general Tomás Paiva, ele simplesmente se tornou o comandante do exército do Lula. Escolhido pelo Alexandre de Moraes, como eu antecipei em 2022, e até a revista Veja confirmou essa informação em seguida. Mas não foi só esse o benefício. Não dá para dizer que foi só esse o benefício. O general Tomás também se tornou basicamente um milionário do dia para a noite. Tá aqui a reportagem. Tudo isso está no site, no Paulo Figueiredo Show, vocês podem entrar lá para ver. Comandante do Exército do Lula recebeu R$770 mil em apenas 2 meses. Tá aqui, ó. Fevereiro e março, apenas em fevereiro e março, a título de ajuda de custos e indenização pecuária. Foi para reserva, porque quando você vai assumir o alto comando, você vai para reserva, recebe uma bolada. Tá mal? Não. Não. Quem tá mal? Quem tá mal é o general Teófilo. Tá na Tempus Veritas. Em outros também. Então, de fato, é tempo de verdade. Oi, eu vou ter que parar o vídeo só para te atualizar. A perseguição implacável continua. Desde dezembro de 2022, eu continuo sem passaporte, com as contas bancárias bloqueadas, redes sociais banidas no Brasil e muito mais. Agora estão vindo atrás de mim até porque eu contei para vocês os bastidores do que acontecia com os militares. E a novidade é que o Locals, onde muitos me apoiavam, fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF. Então criei uma nova forma de você me apoiar diretamente. Você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês e ter acesso a vários conteúdos exclusivos, ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite, um grupo fechado de WhatsApp só para os patronos, além de fazer reuniões de Zoom mensais comigo para a gente discutir a situação do Brasil e do mundo. Se você quer que eu continue fazendo o meu trabalho, me apoia, use o link da descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte. Muito obrigado. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Também faço aqui o meu convite da minha parte para você assinar a plataforma do Fio Diário e começar a acompanhar uma plataforma realmente livre e que vai dar oportunidade das pessoas falarem o que pensam e dizerem a verdade. Se você não incentivar um veículo de mídia independente como esse,
quem vai fazer por você?